Olá, pessoal. E aí, o que você está aprendendo aqui no desafio do co-criador da realidade? Eu espero que você esteja aprendendo muito e que já esteja fazendo a diferença na sua vida. Porque aqui é completamente diferente do que você já viu ou tem visto. Bem, o que eu quero trazer para você aqui hoje como desafio é falar um pouquinho sobre o tempo e aí a gente vai trabalhar a questão da produtividade. Você já ouviu falar em tempo de Cronos e tempo de Kairos? Pois é. Aqui eu trago para você uma história. Porque Kairos é filho de Cronos, mas cada um tem uma ideia diferente do tempo. E eu quero que você imagine o seguinte: nós, seres humanos, temos 24 horas por dia. Porém, essas 24 horas, elas são divididas em diferentes formas para cada um de nós. Nós dividimos esse tempo entre áreas de lazer, entre a questão da fisiologia, entre a questão de atividades físicas, no nosso trabalho, na nossa vida sexual e com o tempo de dormir. Porém, algumas pessoas ainda assim arrumam tempo para algo a mais. Ou seja, elas são ainda mais produtivas. E aí a gente percebe que existem outros objetivos a serem atingidos dentro do que está planejado, dentro do que está desejado. Isso com o mínimo de esforço e o menor dispêndio de energia possível. Existe essa forma? Sim, existe. Uma forma prática, intelectual, emocional e mesmo espiritual para que a gente consiga utilizar a lei da termodinâmica, ou seja, a energia dispensa é energia perdida. Então, vamos tentar ver como que a gente está utilizando a nossa energia, a nossa energia durante o dia. E eu quero trazer uma coisa aqui para você. Quando a gente acorda pela manhã, a gente tem um maior grau de energia, ou seja, é onde a nossa pilha está totalmente carregada. Porém, com o tempo que a gente vai tomando as decisões durante o dia, o que vai acontecendo? Essa pilha, ela vai abaixando o nível de energia. Vou explicar melhor e vamos começar essa explicação em relação às definições que a gente conhece sobre o tempo. Por exemplo, o tempo é a distância entre a causa e o efeito. Quando a gente está falando sobre a questão de causa e efeito, eu estou querendo dizer aqui o conceito de espaço, quando se fala em uma certa distância, certo? Agora, tem uma outra explicação que diz o seguinte: o tempo é o hiato entre a boa ação e o dividendo. O que está acontecendo aqui? Aqui a gente está embutindo uma qualificação de ação que deve ser boa. A hora deve ser boa para se obter o dividendo almejado, para se obter o que se deseja dentro daquilo ali. Numa linha de produção, por exemplo, é melhor que se confeccionasse uma peça de uma única vez, né? Mesmo que demande mais tempo. Então, se eu vou pegar aqui um exemplo. Se eu vou confeccionar essa mandala aqui, e aí, o que eu quero fazer com ela? Eu já pego a madeira, já pego a haste, o papel que eu vou estar mexendo, a cola, eu já pego tudo, eu tenho tudo em minha mão. E eu confecciono a grande produção, tudo ao mesmo tempo. Então, eu sou responsável por toda a produção. Já outros modos de produção, ele vai trazer o seguinte, que cada pessoa é responsável por um espaço específico.
Então, vai ter ali o quê? Um manual, né? Nesse manual, eu vou ter, por exemplo, todas as etapas sendo feitas, né? Cada um sendo responsável por uma parte dessa produção. Bem, então vamos lá, vamos ver o que grandes personagens dentro da história falavam sobre o tempo. Albert Einstein, ele dizia o seguinte: tempo e espaço são formas com as quais a gente passa e não condições nas quais vivemos. Um outro pesquisador chamado Seixo, ele diz o seguinte: vida é tempo. E, por outro lado, tempo é vida. Ambos, no meu entender, o que vai acontecer? A gente coloca uma dimensão de espaço e tempo. Nessa percepção individual, ou seja, correlacionando-se com a vida, daí deve se tratar de uma dinâmica, ou seja, à luz da sabedoria humana, onde o belo, a estética, devem ser levados em consideração para se obter o dividendo da produtividade almejada. E eu pergunto para vocês o seguinte: isso é de agora? Claro que não. Se a gente for observar essa questão do tempo, da cronologia, a gente vai perceber que esse tempo ele já vem desde a mitologia grega, onde a gente encontrava ali várias alusões, né, sobre essa questão do tempo. Olha que interessante essa história grega que traz a menção desses dois deuses, Cronos e Kairos. E você vai entender por que eu estou falando isso. Cronos era uma divindade grega conhecida como o nome de Saturno para os romanos. Era filho de Urano, o céu, e de Cibele, ou Gaia, a terra. Esposo de Réia, o pai de Júpiter, Netuno, Plutão e Juno. Sendo senhor do universo e temendo os seus filhos viessem futuramente a destroná-lo, devorava-os ao nascer. Dessa voracidade, né, escapou apenas Júpiter, os Zeus. Graças ao estratagema de Réa, que substituiu a criança por uma grande pedra envolta de coelhos. É claríssima a alegoria desta fábula. Cronos, o grego, quer dizer tempo. E não há dúvida de que o tempo devora, consome tudo o que cria. Observe uma coisa, galera. Vocês têm 24 horas cronologicamente. Então, o tempo de Cronos, ele já está passando. Por exemplo, nós estamos aqui há uns 10, 20 minutos e já se passou esse tempo. Você percebeu esse tempo passando? Você estava presente para esse tempo passando? Ou ele te engoliu? Você já percebeu que algumas pessoas vivem e falam assim: nossa, já é julho, já é agosto, já é setembro, já é dezembro, nós já estamos mudando de ano novamente. Pois é, isso aí é uma percepção de Cronos, ou seja, o tempo sendo engolido, sua cria. Tudo que ele cria é engolido, é perdido. Algumas vezes, Cronos apresenta-se alado para indicar a sua marcha rápida. Em outras, traz à mão uma ampulheta, instrumento utilizado pelos antigos como relógio para a medida do tempo. Aparece ainda, portanto, uma serpente disposta em círculo, emblema da eternidade, que não tem começo nem fim. Observe que o dia amanhece, o dia
vira noite, a noite passa, novamente um dia vem, e aí as 24 horas começam de novo e vai se passando. Ou seja, não existe uma finalização do tempo. Ele existe em 24 horas o tempo inteiro, ele se repete cronologicamente. A gente percebe isso. Agora vamos entender o outro lado. O Kairos é filho de Cronos, um deus muito pequeno com a aparência de um elfo. Na tradição dos pitagorenses, ele chamava de oportunidade e representava a experiência do momento oportuno, a dimensão qualitativa de tempo à sua imagem. Costuma ser representado por um movimento de fuga. Em sua cabeça há uma mecha de cabelo única, né? E que representa a marca da sorte, que precisa ser agarrada no exato instante em que ocorre e desaparece rapidamente. Pessoal, não sei se vocês já ouviram falar da questão que a oportunidade, a gente é um homem, né, de costa, onde a gente pega ele pelas costas, agarra pelos cabelos mesmo. Então é isso que a gente está falando aqui sobre Kairos. Kairos é o tempo da oportunidade. É você estar aqui, agora, presente, aproveitando o que você está fazendo. Por exemplo, neste desafio, você está aproveitando cada desafio que está sendo colocado? Você está fazendo as atividades que devem ser feitas? Pois é, Kairos é o tempo de potencialidade. É a dimensão qualitativa desse tempo. É um momento indeterminado em que algo especial acontece e precisa ser percebido. Eu quero que vocês percebam as oportunidades que vocês estão tendo e não percam mais essas oportunidades. Pare de viver o tempo de Cronos, pare de ficar contando o tempo e viva o tempo de Kairos. Viva o tempo que você pode pegar na sua mão, porque você é autor da tua própria vida. Você agora é o marinheiro. Você tem que pegar as rédeas dessa história na tua mão e fazer diferente. Ainda mais nesse projeto, nesse desafio do co-criador da realidade, onde a gente está trazendo ferramentas incríveis nesses 6 dias para vocês. Perceba exatamente o que você pode fazer de diferente. Cronos vai ser o tempo corrido, está relacionado à sua rotina do dia a dia, onde tudo é igual e nada de novo acontece. Cronos é ainda tempo que passa, inexoravelmente marcado. Por exemplo, o tempo do relógio. Kairos não. Kairos é o tempo de oportunidade. É o tempo em que você está representado como um arqueiro que acerta o alvo no momento certo e adequado. É a hora duradoura, sentida de forma diferenciada. Como, por exemplo, quando um amigo se encontra. Convém observar o tempo oportuno para ser fugaz, devendo-se, portanto, estar sempre alerta quando você está representando e, caso contrário, não perca mais a oportunidade. Como diz Rubens Alves, o tempo que se mede com as batidas do coração, os gregos deram o nome de Kairos. Suas batidas dançam o ritmo da vida. Então, eu quero que você decida aqui agora qual é o tempo em que você está vivendo. Você está vivendo no tempo de Cronos ou no tempo de Kairos? Você está buscando contar o seu tempo sem produtividade, vivendo o seu dia a dia sem saber o que está fazendo?
Ou você está exatamente aproveitando todas as oportunidades que vocês querem aproveitar? Eu queria que você parasse agora e começasse a refletir sobre essa questão do tempo de Kairos e do tempo de Cronos. Tanto Cronos quanto Kairos estão ligados ao conhecimento e é imprescindível para se atingir a produtividade almejada. É a semelhança do arqueiro que mira no alvo com a finalidade de obter seu intento. E observe que essa questão do tempo, ela já vem desde as épocas da Bíblia. Observe que lá em Eclesiastes, né, no capítulo 3, versículo 1 a 22, ele fala claramente sobre a utilização ideal do tempo. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito deixado do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de se afastar, tempo de sorrir, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de lançar fora. Já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem em sua vida. E também que todo homem coma e beba, goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada lhe se deve tirar. E isso faz a parte de Deus. Pessoal, perceba o que Eclesiastes lá na Bíblia já dizia. Existe tempo para tudo. Então, por que você ficar aí hoje reclamando da sua vida, reclamando que está vivendo errado, reclamando que você não está no tempo certo? Por que isso que me acontece? Por que aquilo que fez comigo? Não. Assuma você as responsabilidades. Tome a rédea da sua vida na sua mão. E você vai perceber que existe tempo para tudo. E o que você está passando hoje nada mais é algo que você plantou lá atrás. Observe, dá uma olhada para o seu passado. Veja como você está utilizando o seu tempo. Você está utilizando o tempo cronologicamente, deixando o ponteiro dos minutos passar? Ou você está aproveitando as oportunidades que estão aí na sua frente? Pense nisso, porque o desafio é transformar o tempo de Cronos em Kairos, agindo de maneira oportuna, no espaço oportuno e no momento certo. Somente assim se pode fazer o uso adequado do tempo. Então, eu quero que você pegue agora o seu caderno e verifique em que tempo você está vivendo. Tempo de Cronos e tempo de Kairos. E observe como você pode transformar o seu tempo de Cronos em tempo de Kairos. Passe a ver, a partir de agora, as oportunidades que você estava deixando passar. Mas que a partir de agora, a partir desse vídeo, você não vai deixar passar mais. Eu espero que eu tenha feito entendido para vocês e espero que esteja fazendo um grande sentido. Vou continuar pedindo vocês, me sigam nas redes sociais, porque vai existir mais desafios extras que vai valer a pena. O desafio de hoje é você descobrir em que tempo você está vivendo. O tempo de Cronos ou o tempo de Kairos. Vamos lá e vamos junto co-criar a nossa realidade. Comigo e com a Silmara.